E aí galera tricolor, tudo bem? Flu na lata de volta, você que não me conhece ainda, eu sou Alexandre Guimarães. E eu acho que talvez a principal notícia, né, do noticiário do Fluminense na semana é a volta do público, né, não só nos jogos do Fluminense, como também no Brasileirão, né, no Campeonato Brasileiro, o retorno do público. E até por conta disso, curiosamente, o Fluminense não vai jogar nesse domingo, por causa da volta do público, né? Porque alguns estados, Bahia e o estado de São Paulo ainda não tem públicos liberados para os estádios de futebol, né? O estado de São Paulo só a partir de amanhã, esse vídeo está sendo gravado domingo, dia 3, aniversário do Fred, né? O Fred faz aniversário hoje, 38 anos, e só vai ser liberado para o estado de São Paulo a presença de público nos estádios a partir de amanhã. A Bahia parece que deve, segundo informações, no meio do mês. Então, como houve a liberação do público, né, foi uma reunião feita pelos clubes, né, só o Flamengo não esteve presente. Os clubes se reuniram na última terça-feira, dia 28 de setembro, e o combinado foi o retorno do público e os estados, os clubes que iam mandar os seus jogos em São Paulo e na Bahia, onde ainda não há possibilidade de público nesse final de semana, eles optaram ou por jogar sem público mesmo, foi o caso de Palmeiras e Bragantino, ou adiarem os seus jogos, foi o caso do Bahia, né, que adiou o seu jogo contra o Ceará, e do Santos, né, que adiou seu jogo contra o Fluminense. Por isso o Flusão não está jogando nesse domingo, pelo menos os profissionais não, né? O jogo Santos e Fluminense foi já remarcado para o dia 27 de outubro. 27 de outubro, se não me engano, às 19 horas essa partida. Bom, se os profissionais não jogam, o pessoal do Sub-20 joga nessa tarde, né, pelo Brasileirão Sub-20, até vai enfrentar o São Paulo lá em Cotia, né, no centro de treinamento do São Paulo. Vai passar até na Bandeirantes, né, às 4 horas da tarde, se você quiser ver matar a saudade do Flusão, né? Ver o pessoal do Sub-20 aí, o Sub-20 que é o atual campeão carioca, né? Ganhou na quinta-feira o Campeonato Carioca Sub-20. Vamos falar também um pouquinho sobre isso. Mas aí o que aconteceu? O Fluminense agora só joga na quarta-feira, no dia 6 do 10, na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, no Maracanã, com o público, né? O Fluminense apresentou à prefeitura um protocolo, né? Para poder ter condições de receber público. O protocolo aprovado pela prefeitura do Rio de Janeiro. O Fluminense podia se utilizar até de 50% do público, né? O Maracanã hoje 50% dá 35 mil torcedores, né? Mas o Fluminense preferiu só 20 mil. Até o presidente Mário Bittencourt deu uma entrevista explicando toda a situação na última sexta-feira, o porquê que só foram 20 mil pessoas, explicando que é um evento teste, com o tempo, conforme a torcida for acompanhando, coisa e tal, ele pode ir aumentando o público. Também explicou que se fosse usar 50% o gasto, por conta do protocolo, o custo para a utilização do estádio se torna maior. Então, se ele fosse usar os 50% dos 35 mil, ia ser um gasto muito complicado. Ele explicou tudo isso na entrevista, inclusive falou sobre como é que o torcedor tem que fazer para poder ir ao estádio, o torcedor fluminense, para ter o seu reencontro com o time, né? Vai ter que seguir uma série de protocolos, né? Tem que apresentar o comprovante de vacinação, né? O Fluminense não exige que a pessoa tenha a segunda dose. Você pode ter a primeira dose, mas tem que fazer. Aí no caso, tanto para quem tem segunda dose, tanto para quem tem primeira dose apenas, além do comprovante de vacinação, você tem que fazer o teste de antígeno, né? Para mostrar que tem que dar um negativo para a Covid. Compra o ingresso pela internet, as vendas pela internet começaram ontem, né, no sábado. Tem uma série de protocolos que o torcedor tem que cumprir para poder estar lá, se reencontrar com o nosso tricolor, com o time do Flusão, né? E aí eu recomendo a você que desejar estar lá às 9h30 da noite no Maraca na quarta-feira, para o jogo entre o Fluminense e Fortaleza,
que você dê uma olhada lá no site do Fluminense, tem todas as informações, inclusive quais os laboratórios credenciais para você fazer o exame, aonde você retira o ingresso depois, tem todas as informações ali, lê bastante direitinho, porque é muito detalhe, né? Todo um protocolo, todo um cuidado de segurança. Os públicos estão voltando, a pandemia deu uma melhorada, mas a gente sabe que a gente ainda está na pandemia, ainda tem, né? Os índices ainda não são muito amigáveis, apesar de ter caído bastante durante o mês de setembro, né? Então tem todo um protocolo para isso. E aí eu recomendo a você que pretenda ir ao jogo, dá uma olhada legal lá, confere lá no site do Fluminense para poder seguir todas as orientações ali para você poder estar lá prestigiando o Fluminense caso você queira, né? Bom, e esse vai ser, tipo assim, além do reencontro da torcida com o time, o reencontro da torcida com o Fred, né? O Fred, desde que chegou ao Fluminense, tem jogado com as partidas sem público, né? A última partida do Fluminense foi antes do retorno do Fred, né? Que foi a última partida do Fluminense com o público, foi no dia 8 de março de 2020. E o Fred, que hoje faz aniversário, né? O nosso grande artilheiro, 195 gols, né? Só está atrás do Valdo com 319 gols na história da artilharia do Fluminense. O gol que ele fez contra o Bragantino, né? O Fluminense fez uma bela partida, 2-1, eu acho que não diz o que foi a partida do Fluminense. O Fluminense jogou muito bem contra o Bragantino, o Luiz Henrique também arrebentou no jogo, fez um golaço, né? O gol que o Fred fez contra o Bragantino foi o gol de 155 no Campeonato Brasileiros. Ele se isolou como o segundo maior artilheiro em brasileiros, né? Só está atrás do Roberto Dinamite com 190 gols. Quer dizer, o Fred vai sempre fazendo história, né? Tá próximo dos 200 gols, né? E nesse dia, no aniversário do Fred, eu achei curiosa uma reportagem do Globo Esporte falando de uma torcedora, o nome dela é acho que é Cristiana Azevedo, uma torcedora de... O Fred faz hoje 38 anos, a Cristiana tem 39 anos, torcedora fanática do Fluminense. Eu achei curiosa a história nessa matéria do Globo Esporte, que a Cristiana teve a ideia de presentear o Fred. Ela já deu, pela matéria, ela já entregou até esse presente ao Fred já tem mais ou menos um mês mais ou menos. Ela foi lá no hotel onde os jogadores estavam hospedados e entregou um presente ao Fred, um presente interessante, bem diferente, um certificado mostrando que o Fred, uma estrela agora está batizada com o nome do Fred. Pois é, digamos assim que o nosso Fred é uma espécie de artilheiro estelar. Como é que é essa história, Alexander? Dá uma olhada na matéria lá, mas eu vou contar um pouquinho da história para vocês. A Cristiana foi lá ela entrou, acessou o site de uma empresa da Holanda, né, que faz um mapeamento de estrelas próximas ao sistema solar, curioso. E lá ela viu, é uma empresa até que é utilizada pela comunidade científica, e lá ela viu que ela podia escolher uma estrela e batizar com o nome, né? Claro, fez um investimento ali e decidiu escolher uma estrela para batizar com o nome do Fred, né? E ela escolheu a estrela justamente da constelação de Libra, porque o Fred, como faz aniversário hoje, 3/10, ele é libriano. Então até a constelação ela usou especialmente para isso, escolheu uma estrela lá e batizou como a estrela Fred Guedes 9. Então agora tem uma estrela chamada Fred Guedes 9. O Fred virou dono da estrela? Até a reportagem fala sobre isso. Não, mas é um batismo simbólico e ela decidiu dar esse presente para o Fred. Deu até um certificado dizendo lá o batismo da estrela com o nome do nosso artilheiro. Estrela Fred Guedes 9, quer dizer, o Fred, além de ser um grande ídolo nosso, um dos maiores artilheiros da nossa história, enfim, falar aqui do Fred né, enfim, o Fred, principalmente em relação ao Fluminense, dispensa apresentações, né? Mas agora ele virou o nosso artilheiro estelar. Muito bacana essa matéria, eu achei curiosíssimo esse presente da Cristiana aí. Bom, o Fred até deu uma declaração aí que está muito ansioso aí por um reencontro com a torcida, né?
Inclusive ele quer estender o aniversário dele até quarta-feira e espera presentear a torcida, o aniversário dele, mas ele fala, espera presentear a torcida com gols e uma vitória sobre o Fortaleza. O Fluminense que está no G8, e se fosse hoje terminasse o Brasileirão, o Fluminense provavelmente estaria pelo menos na pré-Libertadores, já que tem 2 brasileiros na final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras, e 2 brasileiros na final da Sul-Americana, o Atlético Paranaense e o Bragantino. Quer dizer, fora a Copa do Brasil, que dependendo da classificação de quem for o campeão da Copa do Brasil, de quem for o campeão da Sul-Americana e de quem for o campeão da Libertadores, se o campeão desses torneios, os campeões desses torneios estiverem no G6, abre G9. Então a possibilidade do Fluminense estar na Libertadores do ano que vem, ainda mais que o time vem subindo de produção, né, começa a se tornar muito grande. Uma outra informação aqui, o Campeonato Brasileiro, informação da CBF, não terminará mais no dia 5 de dezembro, terminará no dia 9 de dezembro, pode ser que mude, vamos ver, mas segundo a nota oficial da CBF, Campeonato Brasileiro não termina mais 5 de dezembro, passou para o dia 9 de dezembro, o Brasileirão termina, e a Copa do Brasil irá até o dia 15 de dezembro. Um acordo com o Ministério do Trabalho e também com o TRT de São Paulo impede a CBF de estender a temporada até o final do ano. Então ela já disse, ó, vai ter até dia 15 de dezembro, e as partidas, a CBF chegou a prometer adiar as partidas dos times que tivessem jogadores convocados para as eliminatórias da Copa, né? Ela decidiu que não vai adiar mais não, alegando esse acordo feito com o Ministério Público do Trabalho e lá no TRT da 15ª região. Por conta desse acordo, não vai dar tempo de adiar as partidas, né? De esticar mais ainda o calendário. O Fluminense lançou a nova camisa referente ao Outubro Rosa, né? Eu já conferi, muito bacana, tanto a masculina como a feminina. Na verdade foi a Umbro, patrocina, que veste o Fluminense, veste outros clubes. Ela lançou a camisa que faz referência ao Outubro Rosa, como aconteceu no ano passado. E a do Fluminense, na minha opinião, não é porque eu sou tricolor não, né? É a mais bonita de todas, né? Bom, e parabenizar os garotos do Sub-20, eu falei que eles vão jogar hoje, do Sub-20, foram campeões do Carioca Sub-20, perderam a última partida para o Flamengo na Gávea por 1 a 0, mas como haviam vencido por 4 a 1 em Laranjeiras, com 3 gols do John Kennedy, né, e 1 do Iago, 4 a 1 nas Laranjeiras do Fluminense. O Fluminense foi mais tranquilo para o jogo na Gávea, 1 a 0 para o Flamengo, no agregado 4 a 2 para o nosso tricolor. A garotada tricolor está de parabéns, campeões do Carioca Sub-20. E ó, Fluminense de olho aí nos jogadores que vão terminar dessa galerinha do Sub-20 o contrato no final do ano que vem, hein? Já fica de olho Fluminense para estender esses contratos dessa garotada boa de bola. Saudações tricolores, quarta-feira contra Fortaleza. Valeu, e um feliz aniversário para o nosso artilheiro Fred. Valeu.